Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta segunda-feira. Um abraço, mandar um áudio aqui para a Lucélia, né? Tá nos assistindo, participando aí da promoção dos sorvetes ali da sorveteria da Raquel. Lucélia, obrigado aí pela participação. Também a Larissa, que também está em sintonia com a gente. Estão assistindo, sabe onde, doutor? Lá em Palhoça, mandando foto aqui. Legal. Tiraram o print assistindo, né, o programa, acompanhando, e isso que, na verdade, né, a gente se sente muito bacana aqui, a gente se sente muito alegre, né? Olha só, doutor, mandaram ali uma foto, um printzinho lá de Palhoça, que bom, né? Os nossos telespectadores ali da região, ali da capital do estado, Florianópolis, né? E hoje nós estamos falando um pouquinho, né, doutor, a respeito dessa lei de proteção de dados, é muito importante. Estamos falando um pouquinho ali nos bastidores, que de certa forma, né, doutor, então o doutor pode ampliar um pouquinho, porque como nós falamos não só para empresários, e falamos para as pessoas também que não entendem, ou talvez até às vezes não sabem muito das informações sobre o que é LGPD, que é a Lei de Proteção Geral de Dados. As grandes empresas, né, têm esses dados e quando vaza é problema sério, né, doutor Sim. Cássio? Na verdade, Adilson, até fazendo uma correção, ela não é uma lei específica para grandes empresas, tá? Porque, assim, obviamente, as grandes companhias, elas têm a quantidade de dados, as informações, São muito maiores, elas são muito maiores e que se maximizam, né? Mas o pequeno empresário aí, a pequena empresa também, de um modo geral, ela recebe dados, e alguns dados sensíveis, inclusive. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não faz distinção da capacidade econômica da empresa, do tamanho da empresa. Ela simplesmente determina a aplicação. Então, assim, para os empresários, que, no modo geral, a grande parte da população são empresários pequenos ou microempresários, para que não haja nenhum problema de fiscalização, não sejam eventualmente autuados ou multados pelo órgão fiscalizador, é importante entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Resumidamente, é a proteção de dados pessoais, resumidamente isso. Como fazer isso? Pegar um responsável dentro da empresa para que faça um mapeamento de quais são os dados e aonde que a empresa capta esses dados, criar uma política de segurança dentro da empresa para que nem todos tenham acesso aos dados dos consumidores, seja algo mais protegido, mais resguardado, somente as pessoas tenham acesso àquilo que é necessário, haja termos de consentimento claros e objetivos ao seu consumidor, para que ele tenha certeza de quais são os dados que vão ser captados e aonde que esses dados vão ser armazenados, e criar uma política de correção caso esses dados vazem. Se eventualmente identificar que houve vazamento de dados, houve a divulgação das informações dos seus consumidores, informar o mais rápido possível os seus consumidores para que eles possam se proteger através de um boletim de ocorrência, procurando o Poder Judiciário ou tomar alguma medida para que não haja nenhum tipo de problema futuro. Tá? Resumidamente é isso. Mas a gente, principalmente, ao tratar da LGPD, que é explicar a questão da legislação, é trazer também para as pessoas elas compreenderem o mundo que a gente vive hoje e o quanto que as informações pessoais elas possuem valor. Para que as pessoas tomem cuidado hoje com as informações que são divulgadas na internet, de que forma que isso é divulgado e, principalmente, identificar as empresas que você utiliza os seus serviços, se elas estão se adequando à LGPD, se elas estão aplicando, para que você use de empresas seguras, que você estimule essas empresas que estão se adequando à norma e não aquelas que não estão. Porque quando a gente entra em empresas que não aplicam a norma, elas estão captando informações e muitas vezes utilizando dados pessoais para questões econômicas, para questões de controle de massa, para questões políticas, questões religiosas. E isso é muito complexo, porque isso a longo prazo pode afetar a nossa capacidade de escolha política, pode afetar a nossa liberdade, pode afetar a nossa capacidade religiosa, a nossa capacidade de escolha religiosa. Então é muito importante a população entender a importância da legislação e fazer o máximo possível para conseguir botar em prática as obrigações que a legislação determina. Obviamente, a minha orientação é que se procure um escritório de advocacia especializado
para que dê esse suporte, ou um especialista na área para que dê esse suporte, porque muitas vezes sozinho é um pouco mais difícil. Mas, se não tiver condições, pelo menos siga as informações que eu já passei aí, as regrinhas básicas que eu já passei, para que você pelo menos tente o máximo possível se adequar dentro da norma, porque com certeza o resultado positivo ele é para todos nós, para que a gente não fique aí eventualmente no futuro escravo de um controle de massa. O importante de tudo isso, né, doutor, dessa lei e também da implantação e acompanhamento é saber, né, as pessoas saberem que nós não estamos sozinhos aí, no caso, virtualmente falando, né, doutor? Sempre vai ter pessoas por trás que estão acompanhando. Exatamente. E às vezes até direcionando, né, o andamento de toda a situação, né, de todo o contexto, não é? Exatamente. Na verdade, assim, a gente vive num mundo bem delicado hoje, né? Então a internet, ela ao mesmo tempo que nos deu a liberdade de acessarmos informações do mundo inteiro e termos tudo que nós queremos de conhecimento de forma imediata, o mundo também está de forma imediata nos conhecendo. Então é importante que as pessoas elas cuidem e principalmente preservem, né, as informações. Eu falo também questões de quem tem criança hoje, tomar cuidado, o acesso à internet, questão da própria rede social hoje, a minha orientação é tomar cuidado com o que é divulgado. Nós temos muito caso no escritório de informações de sequestro, de estelionato, que eles vêm de informações prestadas na internet. A pessoa às vezes fica postando aonde ela almoça, onde ela janta, aonde ela vai, aonde que o filho estuda. Isso hoje para um criminoso é um banco de dados fascinante. Não precisa nem correr muito, né? Não precisa correr muito. Só olhar nas redes sociais ele já olha sabe. Na rede social ele sabe toda a rotina da família, sabe aonde buscar as informações, aonde ir. Então, assim, onde aplicar os golpes, como aplicar. Nós temos um golpe muito comum hoje na região também que está tendo. É a questão de pessoas se passando por advogados, entrando em contato com os clientes, pedindo dinheiro para supostamente levantamento de alvarás e valores. E esse é um problema que nós temos porque o próprio Tribunal de Justiça hoje, de modo geral, o TJ de Santa Catarina, ainda não conseguiu adequar eventualmente, ou o Poder Judiciário adequar efetivamente a Lei Geral de Proteção de Dados como deveria, porque hoje a pessoa ela digita na internet o nome da pessoa, do advogado ou do seu cliente, e você tem disponível lá todas as informações processuais, nome completo, CPF, tem tudo muito fácil no Tribunal de Justiça. Então, assim, a legislação, se ela for aplicada na prática, ela vai evitar muito golpe, ela vai facilitar muito a vida das pessoas e vai diminuir muitos problemas que nós temos no dia a dia. Então, assim, eu falo, inclusive, dessa situação do escritório de advocacia, porque tanto eu quanto vários outros advogados da nossa região passaram por essa problemática aí dos clientes sendo importunados por criminosos. E basicamente é porque os dados estão disponíveis sem controle. As pessoas digitam hoje no Tribunal de Justiça lá e tu tens a facilidade de pegar nome, informações processuais, CPF, endereço. E infelizmente há necessidade de um controle mais rigoroso para que haja proteção da intimidade, haja proteção da particularidade de cada um, das suas escolhas também religiosas e tudo mais, porque daqui a pouco nós estamos aí num campo aberto onde para os criminosos vai ficar muito fácil obter vantagem. Doutor, esse assunto é bastante interessante, bastante complexo também, mas já deu para dar com certeza para todos, né, que nos assistem, nos acompanham, né, aqui no programa Hora do Povo, deu para clarear e bastante. O doutor Cássio, com todo o conhecimento, ele nos explica e, é claro, consegue, né, passar de uma forma simples, né, como funciona essa lei de proteção de dados, que realmente é muito interessante. Agora são 11 horas e 3 minutos, doutor, só venho agradecer aí, nosso tempo é corrido, né? E só venho agradecer aí a sua participação no dia de hoje, nesta segunda-feira, abrindo a nossa semana e com um dia maravilhoso, né? De sol aí para todos os nossos turistas e as pessoas que estão nos visitando aqui em Balneário Camboriú. Obrigado por ter vindo, doutor. Obrigado, Adilson. Obrigado a todos. Desejo a todos uma ótima semana. E que Deus abençoe todos vocês aí. Maravilha, aguardo o Dr. Cássio na próxima segunda-feira, mais um tema importante aqui no A Hora do Povo. Fique ligado com a gente, após o intervalo comercial, nós temos aí matérias policiais, setor de polícia que movimentou. Um abraço também, para não esquecer, antes do intervalo, mandar um abraço aqui, que estão nos assistindo, e daí a gente tem que mandar, né? Não tem jeito, né? Estão mandando aqui direto. Michele, obrigado aí pela participação e, claro, né, a sua audiência também ali na cidade de Camboriú.
Vamos para o intervalo e já voltamos, é um instante só.